Glória a Deus, irmãos. Epístolas gerais. Nós temos no nosso cânon 8 epístolas gerais. Hebreus, Tiago, 1º, 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. A data da epístola de São Tiago, talvez entre aproximadamente aí o ano 80 depois de Cristo. Tem 5 capítulos, 108 versículos. Por morar em Jerusalém, é a única hipótese de que ele tenha escrito de lá esta epístola. Esse Tiago, o autor da epístola, é o irmão do Senhor Jesus. Está também em Mateus, falando sobre aqueles que são irmãos do Senhor. Lá em Mateus 13:55. Ele escreve às 12 tribos que estão dispersos. Há vários motivos da dispersão, hein? Às vezes era por causa de cativeiro e às vezes era por causa do Evangelho. Tiago 1:1. O tema é a prática da fé. Esta epístola ela foi muito difícil para entrar no cânon, foi muito questionada. Epístola que nos ensina a praticar nossa fé, né? Até quando estamos enfermos, é necessário que se faça a oração da fé. Nós vamos ver aqui também a epístola aos Hebreus, de autoria desconhecida. Uns atribuem a Apolo, outros atribuem a Paulo, mas não tem nenhuma certeza. A data, alguns pensam entre 68 e 70. Ela é uma epístola de 13 capítulos e 303 versículos. O lugar de onde foi escrito é desconhecido. Destinada aos hebreus, e o tema: Cristo, ele cumpriu toda a lei e não era mais necessário se fazer rituais da lei, como até hoje alguns hebreus ainda fazem, né, os judeus. Primeiro a Pedro, o autor é Pedro, o apóstolo. Alguns acreditam que ele escreveu lá de Roma, nas datas entre 62 e 69 depois de Cristo, destinada aos cristãos na Ásia Menor, cristãos que estavam dispersos. 1 Pedro 1, versículos 1 e 2. Essa epístola conta com 105 versículos e 5 capítulos. Ele conforta os irmãos dispersos
por causa da fé. É o que hoje nós precisamos, confortar os irmãos que passam por grandes lutas por causa da fé. Segundo a Pedro, o autor é Pedro. Não fala exatamente aonde ele estava quando escreveu. A data provavelmente o ano de 64. 3 capítulos e 61 versículos. Acredita-se que Silvano, que foi companheiro de Paulo, tem o mesmo nome de Silas. O nome de Silvano aparece na primeira epístola de Pedro. Pedro, ele era pescador, leigo, e alguém precisava escrever. Alguns acreditam que foi Silvano, como já disse, é o mesmo Silas, que escreveu o que ele falava. O tema, cuidado com os falsos mestres e a perseverança em ser fiel a Deus. Nos nossos dias precisamos também ter este cuidado com falsos mestres, falsos ensinos, e ter cuidado em não desistir de ser fiel a Deus, não misturar com os ensinos de Deus, os ensinos da palavra do Senhor, do Espírito Santo, não misturar com outras fé, com outros tipos de coisas que vão prejudicar a sua carreira cristã. Separar os ensinos. Precisamos ter cuidado em seguir os evangelhos, as doutrinas que estão na Bíblia Sagrada. 1 João, ela tem 5 capítulos, ela tem 105 versículos. O autor é João o apóstolo, embora houvesse outro João que pode ter escrevido o que o apóstolo falou. A data é entre 85 e 100, e João, já no final da sua vida, ele estava na cidade de Éfeso. Ele ensina a amar uns aos outros e a viver o verdadeiro cristianismo, sem heresias. Tem que ter muito cuidado, porque o amor é essencial. O próprio Deus é amor. E foi por amor que ele enviou seu Filho Jesus. E o cristianismo não aceita heresias, introdução de ensinamentos errados. Uma das coisas interessantes é que muita gente hoje diz assim: eu vou pecar porque Jesus perdoa. Diz assim: eu pago o preço. Não faz isso não, irmão. Irmã, está fora da palavra de Deus. João diz: não pequeis, Mas se forçado a pecar, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Segundo a João, o autor é João mesmo, pequena epístola, 13 versículos, um capítulo. Enviado à senhora eleita, que não há uma identificação fiel até hoje, e ela alerta contra os falsos profetas. Devemos ter muito cuidado, porque o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse: surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, falsos mestres, falsos cristos.
E esta pequena epístola nos ensina a ter cuidado de não aceitar as falsas mensagens, as falsas profecias. Terceiro João, o autor é João, destinada a Gaio. Gaio era alguém que João amava muito e ele escreveu este capítulo de 15 versículos. O tema: saber receber os que pregam. É importante, meus amados irmãos, sabermos receber aqueles que anunciam a palavra de Deus, que pregam o Evangelho. Judas, o autor é o próprio Judas, irmão do Senhor Jesus, conforme está Mateus 13:55. É só um capítulo e ele é composto de 25 versículos. A data provavelmente entre 70 e 80 depois de Cristo. Ele adverte sobre pessoas que não são cristãos e que vão entrando em nosso meio. É um grande perigo porque elas trazem costumes contra a doutrina, contra os ensinamentos, contra o cristianismo e querem colocar pequenos detalhes, depois vão aumentando até prejudicar todo o ensinamento, toda a doutrina cristã. Então, o resumo das epístolas gerais é este, e o Senhor, Ele dará a cada um sabedoria para seguir a sua palavra. Amém. E graças a Deus.